Vou estar orando agora para iniciar. Boa noite, guerreiros. Graça e paz. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo se posicione, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus, derrama da sua glória, derrama da tua unção neste momento, da tua ousadia. Pai, fala a cada coração, erga a coluna de fogo sobre o lar de cada um, traga a revelação da palavra, abra a mente, abra o entendimento, fala a cada coração, cobre cada um com o teu sangue, nos revista da unção, Pai, do poder. Venha com a tua ousadia, Pai, venha com a tua unção sobre cada um, que cada um sinta a sua presença. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito se posicione. Agora não é mais a Miriam, porque a Miriam não sabe como falar, mas eu creio, Pai, que o teu Espírito Santo que vai falar, Pai, porque eu estou fazendo o que o Senhor mandou, eu estou sendo obediente, Pai. Em nome de Jesus, que tua presença Pai, sobre a vida de cada um, Pai, que eles sintam a tua presença, Pai, que eles te vejam, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso devocional de hoje é em Mateus 5. Mas antes de iniciar, eu vou colocar um fundo que não seja um louvor, que aí fica melhor pra gente. Que eu acho que o louvor, né, acaba atrapalhando um pouco de vocês entenderem. É legal colocar um fundo musical. Eu não vou estar lendo o capítulo 5 de Mateus. Eu vou estar trazendo o que o Espírito Santo me falou essa tarde, o que ele me revelou. Aí depois vocês dão uma lida. Mas para início, Mateus 5, Jesus ele estava diante, né, das multidões. Ele subiu ao monte, assentou-se e os seus discípulos aproximou-se dele e ele começou a abrir a boca e estava ensinando as bem-aventuranças. Aí o Espírito Santo me trouxe essa tarde a revelação de Mateus 5, inspirado pelo Espírito Santo. E o título, Como espelhar a mente de Cristo e ter nosso DNA transformado. E o primeiro tópico de Mateus 5 é o Sermão do Monte. Jesus ele ensinava à multidão e aos seus discípulos que era necessário abandonar a antiga natureza para viver conforme a vontade de Deus. Por isso, Deus Pai enviou Jesus, pois as bem-aventuranças representavam as características de Cristo. Então, por isso que Cristo estava falando as bem-aventuranças, ou seja, as suas virtudes. Então, Cristo ele estava revelando as suas virtudes, a sua identidade, para que aquela multidão desejasse ter a vida transformada, ter a mente transformada, para que os discípulos também, porque os discípulos já estavam sendo treinados por Jesus. E ele ensinou as bem-aventuranças para que a multidão e os discípulos não seguissem mais a velha natureza, mas sim adotassem uma nova mentalidade, como cidadãos do reino de Deus, guiado por Deus. E assim a plenitude dessa vida espiritual se daria por meio do Espírito Santo, se eles se permitissem ser transformados, porque nós precisamos querer ser transformados. Jesus ele veio trazer todos esses ensinamentos sobre suas características, e após subir ao céu, viria na forma do Espírito Santo, que hoje, né, nós já vivemos isso, mas naquela época não estava, né, o Espírito Santo habitando nas pessoas, ele estava entre, mas não dentro das pessoas, para transformar a mente. Ele deseja que, assim como ele, espelhemos no Espírito, pois o Espírito é perfeito e Jesus quer que andemos na mesma forma, com uma nova mentalidade, uma verdadeira metanoia, como cidadãos do seu reino. Ou seja, Cristo ele veio estabelecer o reino espiritual, que esse reino é a transformação da mente. Nós não temos que andar na contramão do mundo, nós não temos que andar conforme os padrões deste mundo. Nós temos que ir contra o padrão deste mundo, se permitir ter a mente transformada, não ler a carne, porque é isso que a antiga serpente quer. A antiga serpente quer que a gente tenha comportamentos que não agrada a Deus. E essa é a identidade da antiga serpente. E Cristo veio estabelecer a identidade dele. Ou seja, Cristo estava ensinando que não devemos nos conformar com os padrões que a sociedade considera normais, como não ter misericórdia,
não ser humilde ou não possuir um coração limpo. Esse coração limpo está relacionado à pureza, a ter as vestes espirituais lavadas. Cristo também enfatiza a importância daqueles que sofrem perseguições por causa dele, pois os profetas da antiguidade também sofreram perseguições. E ele nos ensina a nos alegrar mediante a perseguição, porque isso significa que nós nos tornamos o verdadeiro filho de Deus. Então nós devemos nos alegrar quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós passamos por perseguições por causa do nome dele. Significa que nós estamos no caminho certo, significa que nós estamos com DNA transformado, nós estamos com a identidade firmada em Cristo, nós estamos tendo a mente de Cristo, nós estamos lendo, interpretando e reproduzindo o espiritual. Então, ele nos ensinou a nos alegrar nessas situações. Por isso significa que nos tornamos verdadeiro filho de Deus, frutos do sacrifício de Cristo. Ou seja, nós somos frutos do sacrifício de Cristo quando nós decidimos ter a identidade firmada na rocha, se permitir ser transformado, ter o DNA transformado. A nossa recompensa será esplêndida no céu. Nós receberemos galardões quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós fazemos aquilo que fomos chamados para fazer. Já que deixamos de viver segundo a antiga natureza, que é a natureza da antiga serpente, estabelecida pela antiga serpente para nos aprisionar nesta dimensão, baseada em paradigmas naturais estabelecido pela antiga serpente. E passamos a viver guiados pelo Espírito. Conseguimos colocar em prática as características de Cristo em nossa vida, ou seja, refletir o nosso espírito quando renunciamos aos frutos da carne. Assim, podemos ser mansos, humildes, misericordiosos, limpos e puros de coração. Então, era essas bem-aventuranças que Cristo estava falando para a multidão e para os discípulos, para eles não se conformar com os padrões que a sociedade estava impondo na cabeça deles, que é normal reagir. Viver em santidade e caminhar com Ele. É isso que Cristo deseja de nós. Trazendo o céu para a terra. E isso é um estilo de vida. Então, quando nós decidimos viver a partir do espiritual, ter a identidade firmada na rocha, nós estamos trazendo o céu para a terra. Agora, o outro tópico do capítulo 5 é: o cristão deve ser sal e luz. Aí o Espírito Santo ele me falou o seguinte, que Jesus ele nos ensina a deixar que a luz que há dentro de nós brilhe. Essa luz é a presença do Espírito Santo. Devemos viver com a identidade firmada em Cristo. Percebe que Cristo ele veio falar dessa identidade, que nós temos que viver essa identidade, nós temos que permitir viver a partir da identidade de Cristo. Ler, interpretar e reproduzir, ou seja, o nosso espírito tem que ler e interpretar a mente de Cristo. Então a nossa identidade ela tem que estar firmada em Cristo e ser exemplo para a humanidade, para que vejam as boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. O que Jesus está nos dizendo é que precisamos praticar os frutos do Espírito e refletir as suas características. Assim, não perderemos o sabor, mas geraremos sede nas pessoas. Elas desejarão ter a mente transformada também, ao verem nossa postura e a nossa não conformidade com este mundo, com este século, com os padrões estabelecidos por este século. Devemos renovar a nossa mente, porque o inimigo de nossas almas ele vai atacar a nossa mente, e além disso nós temos que procurar revestir da armadura de Deus, que é a palavra de Deus. Quando nós entendemos aqui, o Mateus 5, nós entendemos que a batalha é na mente. E devemos renová-la, vivendo a partir da mente de Cristo. Uma mente que não reage às circunstâncias, mas age com humildade. Pega a chave. Uma mente que não reage às circunstâncias, mas age. É isso que o Espírito Santo de Deus quer. Ele não quer que nós reagimos. Ele quer que nós agimos com humildade, temperança, domínio próprio e que busca manter as vestes espirituais lavadas e remidas no sangue de Jesus.
porque em breve Jesus vai voltar. E ele vai procurar pessoas que se parecem com ele, que têm as vestes lavadas e remidas no sangue de Jesus. Para termos a mente de Cristo, precisamos viver uma vida diária com Deus. Isso inclui renunciar, no nome de Jesus, características que ainda habitam em nós. E o que eu vou falar para vocês é o que exatamente o Espírito Santo fez comigo. Então, tudo que eu trago para vocês é a expressão do Espírito Santo e o que ele tem feito na minha vida para que venha gerar dentro de vocês também, como que eu posso dizer? Para que vocês queiram ser transformados também como eu quis. O Espírito Santo começou a me revelar essas características que habitavam dentro de mim, que era altivez, impulsividade, ignorância, orgulho, soberba, justiça própria e autossuficiência. E o Espírito Santo mandou eu renunciar no nome de Jesus. E eu fui renunciando, ele foi me libertando, me transformando de dentro para fora. Foi derramando ali a unção do Espírito Santo, a unção que despedaça o jugo. Então nós precisamos reconhecer essas características naturais, precisamos renunciar. Porque às vezes essas características, ela veio ali da nossa criação. E muitas das vezes, por exemplo, a impulsividade é porque existe um gatilho lá atrás que você precisa pedir para o Espírito Santo te trazer à memória o porquê que você tem aquele gatilho, o porquê que você age daquela forma, para que ele venha te curar. É assim que nós somos curados e é assim que o Espírito Santo vai pedir para a gente renunciar, para que a gente venha ler, interpretar e reproduzir a mente de Cristo, para que a gente venha ter a identidade firmada na rocha, para que a gente não venha se conformar com este mundo. Conseguiremos isso por meio de um relacionamento com o Espírito Santo, pedindo a Ele que nos transforme e traga à memória o que não está agradando a Deus. À medida que Ele nos revela, renunciamos em nome de Jesus. É preciso desejar essa transformação, pedir a unção e o poder para viver de maneira espiritual, manifestando o reino dos céus na terra e transmitindo esse sabor à humanidade. Porque aí, você atuando, vivendo aqui na terra, transmitindo essa luz, essa transformação, essa metanoia, você vai confrontar as outras pessoas. As pessoas vão falar assim, nossa, ela vive assim, vive bem, eu quero isso, o que você tem? Eu também quero isso. Ela vai desejar, querer viver o que você está vivendo. Então, por isso que Cristo, ele fala, seja sal da terra, que é o que? Gerar sabor nas pessoas, deixar as pessoas com sede de entender o porquê que você vive essa vida e porquê que você é tão feliz na presença de Deus. E aí você vai poder explicar que a sua alegria é Cristo e que sua identidade está em Cristo e que você se permitiu ser transformado. Você permitiu o Espírito Santo trazer os gatilhos que fazia com que você tomasse determinadas atitudes, que você reagisse à circunstância. E é isso que o inimigo de nossas almas quer. Ele quer que nós reagimos às circunstâncias. Quando firmamos nossa identidade na rocha, que é Cristo, tornamos-nos luz do mundo e passamos a ser referência para outras pessoas sobre como viver aqui na terra, a partir da mente de Cristo, como ele viveu. Mesmo que o inimigo tente apagar essa luz, esconder a sua voz, e muitas vezes essa voz vem em forma de pensamentos internos, não se engane. São dardos inflamados do maligno, tentando esconder quem você nasceu para ser. Ele faz isso para impedir que outras vidas despertem espiritualmente. Mas Cristo nos convida, deixem a vossa luz resplandecer. Então, muitas das vezes, o inimigo de nossas almas vai jogar dardos e seta na sua mente para você não agir conforme o Espírito Santo deseja. Agir conforme as bem-aventuranças, praticar os frutos do Espírito. Ele vai falar assim, ai, não faz isso não, você vai estar sendo idiota. Geralmente é assim esses dardos, né? Não faça isso, a pessoa vai pensar mal de você, vai pensar que você é bonzinho. Mas nós não temos que aceitar esses dardos. Quando vir esses dardos, tem que falar, eu anulo, cancelo, rejeito em nome de Jesus esse dardo. E profetizar a palavra de Deus, que é a verdade é o que Deus diz sobre você. Porque Deus, ele quer que nós sejamos como Cristo. Cristo, ele era humilde, ele não reagia, mas respondia em amor, agia em amor. Portanto, não perca o sabor.
esse amor pelas coisas do alto, esse desejo de ser como Cristo, é uma estratégia do inimigo tentar te afastar do seu propósito, para que você não seja instrumento de Deus e para que outras vidas não se despertem. Então, essa é uma estratégia do inimigo, para que você fique presa ao natural e para que você não seja instrumento na vida de outras pessoas e que essas pessoas não se despertem espiritualmente. Não se conforme com os padrões naturais e moldes que a sociedade impõe. Não viva apenas reagindo às circunstâncias. Viva como cidadão do céu, imitando as características de Cristo e revelando quem Ele é. Assim, outras pessoas também despertarão espiritualmente, entenderão o valor de ser luz e de praticar o bem sem olhar a quem. O próximo tópico de Mateus 5 é: a lei se cumpre com Cristo. Porque os fariseus, eles achavam que tinha que cumprir a lei no literal. Mas Cristo, ele veio nos mostrar que nós temos que cumprir a lei através do espiritual. E foi o que ele me revelou essa tarde. Eu fiquei maravilhada. Glória a Deus por isso. Nossa. Jesus, ele estava ensinando que não era para cumprir a lei apenas ao pé da letra. Ou seja, o que está descrito no papel, pois se tratava de algo espiritual. Era necessário fechar as brechas e as legalidades que haviam sido abertas. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. Temos todo o direito de não concordar com determinados argumentos, determinadas atitudes. Mas Cristo nos ensina a responder com domínio próprio. Percebe que Cristo, ele era o maior exemplo. Ele foi confrontado pelos fariseus. Os fariseus foram ignorantes com ele. Ele ficou irado. Mas ele teve o domínio próprio. Muitas das vezes ele respondia com a mesma pergunta. Ele fazia uma pergunta no ar e deixava a pessoa responder. E não reagia, ele agia. Entende? Ele não agia na carne, ele agia no espiritual. Ele agia através do divino. Por isso que ele era pleno. Ele tinha domínio próprio e ele deseja que nós sejamos assim. Porque quando nós agirmos assim, nós seremos felizes. E o mal não vai ter poder contra a nossa mente. E Deus vai nos ungindo mais ainda com unção. Porque nós vamos continuar recebendo dardo. Pessoas vão vir nos afrontar. Mas quando nós temos o relacionamento diário com Deus, nós somos revestidos deste poder e nós vamos conseguir entender que aquilo é um dardo inflamado, que a pessoa está sendo influenciada pelo maligno. E nós não vamos reagir, mas agir de acordo com o espiritual. A partir do momento em que reagimos às circunstâncias, com ira, estamos caindo nos dardos lançados pelo inimigo, que nos incitam à ignorância, à altivez, arrogância. E isso abre uma brecha que automaticamente traz ali uma porta para trazer morte para alguma área da nossa vida, para ele influenciar a nossa vida. E muitas das vezes pode atrair também a morte espiritual, dependendo da gravidade da situação. Cristo quis mostrar que a lei não é apenas literal, mas espiritual. Ele desejava que a multidão e também nós lê-se com os olhos espirituais. Ele quer que renunciemos ao natural e aos dardos inflamados do maligno, que instigam a ira, o orgulho e a ignorância, para que o inimigo não tenha legalidade para atuar em nossas vidas. Caso contrário, ele trará ali as influências dele e destruição. Jesus nos ensina a ter o domínio próprio, a sermos humildes, e a perdoarmos uns aos outros. Ele ensina isso para que as portas espirituais na nossa alma, ligadas às coisas naturais e que permitem a atuação do inimigo, sejam fechadas. Por isso, ele nos chama à reconciliação, para que o inimigo de nossas almas não consiga manipular nossas ações, nem tenha o direito de causar, o caos em nossas vidas.
Então, quando nós temos o domínio próprio, nós fechamos as portas espirituais e o mal ele não vai ter direito de atuar em nenhuma área de nossa vida, porque nós vamos estar protegidos com a unção, com o poder de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que tomar uma ação de ter um comportamento e uma atitude diferente. Que é o quê? Reagir através do espiritual, é ter a mente de Cristo. Assim, ele não vai ter poder sobre nós. E nós vamos entender quando é ele que está tentando armar laços para as nossas vidas. Não sabemos o dia de amanhã, nem quando nossa senha será chamada. O Espírito Santo me falou essa tarde. Ou quando Jesus vai arrebatar os seus filhos. Por isso, precisamos estar em paz com todos. Somos seres espirituais e temos que liberar o perdão, pois se não o fizermos, carregamos um peso dentro de nós que acaba se tornando uma legalidade, atraindo a atuação do inimigo em nossas vidas. E se você não perdoou alguém que já faleceu, você pode falar, pai, eu perdoo fulano de tal. E aí, no mundo espiritual, vai ser liberado. E o mal não vai ter poder de manipular, de fazer você carregar esse fardo pesado. É como se você estivesse carregando quilos pesado nas suas costas ou com uma pedra no seu sapato. O perdão ele é fundamental na nossa vida. Eu falo com tanta ênfase para vocês porque eu tive muita dificuldade de perdoar no passado, antes do Espírito Santo começar a me transformar. E eu carregava aquele fardo pesado, eu carregava aquele peso. Por quê? Porque eu internalizava as coisas dentro de mim. Mas aí o Espírito Santo de Deus, ele foi me libertando, ele foi me ensinando a liberar perdão. Muitas das vezes não vai precisar você chegar perto da pessoa e falar assim, eu te perdoo. Você pode falar no seu secreto, e se o Espírito Santo mandar você ir até a pessoa, aí você vai. Mas não carregue isso dentro de você, porque acaba travando áreas da sua vida, ou seja, você está atraindo ali a atuação do inimigo na sua vida. É uma legalidade, é uma porta para ele atuar, para você se sentir pesado, para ele lançar ali opressões, para você ficar olhando para o passado. Percebe o que o inimigo não faz? Lançando esses dardos para que você não venha perdoar. E a palavra de Deus nos diz que se nós não perdoamos, ele também não vai nos perdoar. Porque ele perdoou os nossos pecados, porque nós somos falhos, nós pecamos todos os dias e todos os dias nós vamos aos pés dele nos arrepender. Então nós temos que liberar perdão para as pessoas. Porque é espiritual e dependendo do que alguém fez com você, Deus vai tratar com a pessoa. E não vai ser a justiça que você espera. Deus vai tratar, porque essa pessoa também é filha de Deus, filho de Deus. Jesus, ele morreu para todos nós. Para todos nós. Então, todos nós somos dignos de perdão. Então, por que nós não vamos perdoar? Então, eu tive essa dificuldade, mas após o Espírito Santo me ensinar a perdoar, hoje eu não guardo mais nada. Eu falo, pai, eu não quero internalizar mais nada dentro do meu coração, eu quero te internalizar. Essa é a minha oração. Eu falo, fortalece o meu emocional, me blinda com o teu poder, com a unção que despedaça o jugo. Jesus está ensinando que a lei ela é espiritual. Por isso, ele diz que veio para cumprir toda a lei. Ou seja, ele veio trazer a revelação para que renunciemos à velha natureza e vivamos segundo a natureza do Espírito, conforme ele estava vivendo aqui na Terra. Ele nos chama a trazer o céu para a Terra e a viver a partir das suas características, com a mente transformada, ou seja, nova identidade, DNA transformado à imagem e semelhança de Cristo. E por isso que os fariseus, eles se sentiram confrontados, porque eles não se permitiram ser transformados, eles queriam viver a vida, continuar vivendo a vida que eles estavam levando, que é o que? Preso no natural. O amor ao dinheiro, preocupava com o exterior e não com o interior, preocupava-se com status, e tudo isso faz com que a pessoa fique presa a esse natural, e nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, e Deus Pai nos amou tanto, que deu ali o seu Filho, o maior sacrifício, e Ele quer que nós sacrifiquemos ali a vontade da nossa carne, que nós colocamos na cruz,
que nós carreguemos a nossa cruz e siga Ele. O que é carregar a cruz? E deixar para trás as outras coisas. Aquilo que nos prende no passado, aquilo que faz com que a gente fique preso ao natural e praticando ali a natureza carnal. O próximo título está falando lá em Mateus 5 a respeito de adultério no coração. Aí o Espírito Santo me falou o seguinte, que Jesus estava ensinando a multidão e também deseja nos ensinar que precisamos renunciar ao pecado e nos arrepender, como eu disse ontem. A chave é o arrependimento, porque a partir do momento que nós nos arrependemos, as muralhas espirituais elas caem. E o Espírito Santo ele consegue vir ali, limpando ali todos os cômodos da nossa alma. Ele consegue ir nos transformando, nos libertando. Se a nossa mente não estiver blindada pelo poder do Espírito Santo, acabamos cometendo adultério dentro do coração ao olhar e desejar algo indevido. Jesus está nos mostrando que somos seres espirituais. Nós não somos só um pozinho na terra, nós somos seres espirituais. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você pense que você não é um ser espiritual para te manter preso nessa natureza. E o pecado começa na mente. Para vocês verem. Lá com Eva foi na mente. Ele trabalhou na mente dela. E ele quer fazer o mesmo conosco. A cena se repete. Claro que de formas diferentes. Por isso, o arrependimento é necessário, é a chave, para que as muralhas espirituais caiam e assim ele possa derramar a unção e o poder sobre nós, quando o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador. Dessa forma, as brechas espirituais ela é fechada. E reconhecer Jesus é reconhecer de coração, porque não adianta nada nós reconhecê-lo e não reconhecer de coração e querer manter a vida que nós estamos levando. Quando nós reconhecemos a Jesus de coração e reconhecemos o sacrifício dele na cruz, nós decidimos abandonar a velha natureza para viver a natureza de Cristo, para ter o DNA transformado, ou seja, ter a mente transformada. Assim, as brechas espirituais vai ser fechada, o Espírito Santo vai conseguir nos transformando de glória em glória. Todos os dias nós somos transformados de glória em glória. A partir também do momento que temos o relacionamento diário e nos permitimos. Aí ele blinda ali a nossa mente, vai trazendo a memória, nós vamos renunciando, nós vamos pedindo perdão. E essas legalidades e brechas vão sendo fechadas nas regiões celestiais. Não conseguimos vencer com a força natural, ou seja, com a nossa força, com a força do nosso braço, nem com impulsos humanos. Apenas pelo poder de Deus podemos resistir aos dardos inflamados do maligno, que busca abrir janelas na nossa alma para a entrada do pecado. É por isso que precisamos nos arrepender e renunciar em nome de Jesus. Então a chave para termos a vida transformada e vivermos a vida de Cristo é renunciar o pecado, se arrepender, essa é a chave, e de coração, pedindo a mente de Cristo. Ao buscar a mente de Cristo, passamos a desejar andar em santidade e pureza. E nós temos que andar em santidade. A santidade é um estilo de vida, como nós estamos observando, que é o quê? Deixar de viver a partir do natural para viver a partir do espiritual, porque nós somos seres espirituais. Nós temos que trazer o céu para a terra. Mas para isso é preciso reconhecer a Cristo de coração, se arrepender de verdade, para que essas muralhas espirituais desabam. Então o Espírito Santo começará a moldar nosso caráter, nossa mente e até mesmo nosso DNA espiritual. Sozinhos não conseguiremos, não vamos conseguir com a força do nosso braço. Então, por isso que nós temos que ter as práticas diárias de leitura da palavra, fazer jejum, pedir orientação para o Espírito Santo de qual jejum ele quer que a gente faz, nos consagrarmos, renunciar distrações que está nos tirando da presença de Deus. E por isso que muitos, apesar de terem confessado a Jesus, caem, porque não o reconheceram de verdade, não tiveram sua identidade transformada e firmada na rocha. Então nós temos que construir a nossa casa na rocha, não no natural,
Nós não temos que achar que é normal viver a vida que a gente tá levando. A gente tem que querer se arrepender. Porque essa é a chave. A chave é o arrependimento. Cristo nos ensina que se o seu olho direito te faz pecar, arranque-o e o lance fora. Ou seja, ele está se referindo à janela espiritual. Veja bem, os olhos é a janela da alma. Devemos fechar as portas de entrada. Nossos 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Ele quer que fechemos as portas naturais e abramos os sentidos espirituais para vivermos a realidade e a natureza de Cristo com uma identidade firmada na rocha. Porque aí nós seremos plenos. Nós vamos entender que nós somos filhos e herdeiros. Nós teremos a paz que excede todo entendimento mediante qualquer situação. Quando Jesus diz, se a tua mão direita te fizer pecar, corte-a e a lance para longe de ti. Pois é melhor que um de seus membros se perca do que todo o seu corpo. Ele está nos ensinando a fechar essas portas no mundo espiritual, que é na nossa alma. É preciso fechar os acessos que fazem nossa alma se inclinar para a carne. A alma precisa se inclinar para o espírito, como Cristo fez. Por isso que Cristo ele veio para morrer na cruz e, claro, deixar exemplo. Ele foi a maior referência. Ele vivia a partir do espiritual, porque ele não se abalava com nada. Ele não reagia e ele era o próprio amor. Ele era humilde, ele era manso. Ele era lindo, né? Maravilhoso e cheiroso. Ele vivia a partir do espiritual. O natural, por sua vez, foi corrompido pela antiga serpente, que quer nos manter presos à velha natureza, tendo legalidade para atuar em todas as áreas de nossa vida, para que nós venhamos ficar presos a este mundo. O inimigo de nossas almas quer que achemos normal certos comportamentos e atitudes, tentando nos atrair para prazeres passageiros. A partir do momento em que ele consegue nos prender a esses prazeres, ele começa a nos conduzir à morte. Mas Cristo quer nos conduzir à eternidade. Ele deseja que o reconheçamos, que tenhamos a mente transformada, que desejemos esse arrependimento e que reconheçamos Jesus como Senhor e Salvador. Quando isso acontece, nosso espírito ele é regenerado, se tornamos santos, nossa mente começa a ser transformada de glória em glória e o nosso DNA espiritual é renovado. A identidade de Cristo passa a habitar em nós. O outro tópico de Mateus 5 é: o casamento é sagrado. Jesus não é a favor do divórcio, porque o casamento ele é espiritual. Percebe que Cristo ele veio mostrar que tudo é espiritual? Mas as pessoas elas estão tão presas ao natural que elas não entendem. É um pacto de sangue o casamento. A partir do momento em que casamos, estamos fazendo uma ligação de alma. Por isso, ele não aprova o divórcio sem uma razão legítima. Então, precisa ter uma razão legítima, como o exemplo que ele deu, de imoralidade sexual. Quando alguém se divorcia com esse motivo, sem esse motivo, perde a proteção do céu. Então, quando alguém divorcia por qualquer outra situação que não seja legítima e que não seja imoralidade sexual, está abrindo uma brecha. Está perdendo a proteção espiritual. Então, se você está tendo um comportamento, você está vendo um comportamento no seu cônjuge, é um ataque espiritual. Eu falo com convicção porque eu já vivi isso e é um ataque espiritual e nós temos que nos levantar nas regiões celestiais. Nós temos que orar, nós temos que nos posicionar. E também nós temos que procurar nos entender o nosso temperamento. E o porquê que a gente tem gatilhos. E tem que pedir pro Espírito Santo e falar assim: Espírito Santo, por que eu tô tendo esses gatilhos? Por que eu tô agindo dessa forma? Aí ele vai trazer à memória algo que não foi sarado. E aí ele vai te curar. Entendeu? Porque senão você vai perder a proteção do céu. Não se divorcie por qualquer coisa. Não se divorcie por causa de discussão. Porque aí seu inimigo atacando o seu casamento, porque o inimigo ele ataca o casamento, porque o casamento ele é a base, e porque Deus tem algo para fazer na sua vida, um propósito, então ele vai atacar o casamento, para que você não venha cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Então, que o Espírito Santo de Deus
abra os seus olhos espirituais para você se posicionar no espírito. Por isso que nós temos que ter as práticas espirituais, que é a oração, leitura da palavra, jejum, perguntar para o Espírito Santo o tipo de jejum, adorar a Deus em espírito e em verdade, ter um momento de adoração, adorando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, agradecendo, sendo grato, nos revestindo da unção que despedaça o jugo, porque através das práticas diárias nós somos revestidos de unção e de poder para contra-atacar esses dardos inflamados. Então o inimigo ele vai atacar o casamento porque tem propósito aí, tem chamado aí, e ele tá atacando, então você precisa estar esperto. Então você precisa entender que é uma batalha espiritual. Então a pessoa que se divorcia fora dessa exceção permanece espiritualmente ligado ao cônjuge. Então perde ali a proteção divina. É como duas folhas de papel sulfite. Eu vi um exemplo uma vez e eu achei fantástico, por isso que eu trouxe esse exemplo. Então, o casamento é como duas folhas coladas uma à outra. Ao tentar separá-las, sempre fica pedaços de uma parte na outra. Então, é assim que acontece no mundo espiritual. E quando há um divórcio sem respaldo, abre-se uma brecha para que o inimigo atue especificamente nessa área da vida. Uma porta escancarada, o que pode atrair né, escassez e desequilíbrio em diversas áreas. E se você divorciou por algum motivo respaldado dentro da palavra de Deus, você precisa pedir para Deus desligar você espiritualmente da outra pessoa. É importante fazer essa oração. Pedir que os seus resquícios de volta, entendeu? E pedir que os resquícios da pessoa volte para outra pessoa e se desligar espiritualmente. É necessário você fazer essa oração no nome de Jesus, para que assim você esteja livre, né? Porém, Jesus oferece respaldo se o divórcio acontecer por motivo de imoralidade sexual. A pessoa está protegida espiritualmente. Nesse caso, o mal não consegue abrir essa porta nem agir nessa área. Tampouco trazer morte espiritual ou desordem. A pessoa permanece guardada sob a proteção do alto. E o próximo tópico de Mateus 5 é votos de juramento. Jesus nos ensina que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, também precisamos fechar essa porta espiritual, essa legalidade, pois não podemos ser pessoas inconstantes. Devemos assumir nossas responsabilidades e compromisso, honrar nossas palavras, para que o inimigo não tenha poder de lançar dardos inflamados na mente, tentando nos convencer de que é normal ser inconstantes e não cumprir com aquilo que declaramos e até mesmo gerando um pensamento na outra pessoa da qual você fechou ali um compromisso. Esse não é o evangelho que Cristo veio trazer. Ele deseja que sejamos corretos e constantes em nossas ações. Precisamos andar em santidade, pois a santidade é um estilo de vida. Percebe que desde o início que o Espírito Santo vem falando com a gente a respeito das bem-aventuranças, é um estilo de vida. Ele quer que nós viremos as costas para a antiga natureza. Ele quer que nós refletimos o espiritual. Ele quer que o espírito nosso reflete a mente de Cristo, nosso Pai Celestial. Pois a santidade, né, como eu disse, é um estilo de vida e é por meio dela que fechamos essas brechas espirituais, impedindo que o inimigo de nossas almas tenha qualquer legalidade sobre a nossa vida. O próximo tópico é: jamais use a vingança. Olha o que o Espírito Santo vai nos dizer. O sistema em que vivemos incita a ideia de que não devemos levar desaforo para casa, que devemos reagir com agressividade, altivez e justiça própria. Mas essa é uma característica do maligno. Por isso Cristo nos ensina que se lutarmos com a espada morreremos. Foi isso que ele falou para Pedro guardar a espada. E a maior justiça é a de Deus. Esses dias o Espírito Santo me falou algo muito interessante a respeito de justiça. E ele me trouxe a história de José, que a maior justiça que Deus fez ali na vida dos irmãos de José foi confrontá-los com o amor. Então, eles foram constrangidos pelo amor de Deus, porque José,
ele não reagiu, mas ele agiu através daquelas circunstâncias e entendeu que se tratava de um propósito para trazer livramento. Então, a maior justiça que Deus trouxe para a vida dos irmãos de José foi isso. Derramou o amor sobre eles para que eles tivessem ali o caráter mudado e quisessem mudar. O reino natural, estabelecido pela antiga serpente, visa atrair o caos, levantar a espada natural, isto é, agir segundo os impulsos da carne, é viver segundo os mandamentos da antiga serpente. Judas, ele se rebelou contra Cristo porque acreditava que o reino que Jesus estabeleceria era natural. Ele pensou que Jesus empunharia a espada e que derrubaria Roma, mas Cristo veio trazer um reino espiritual. Ele nos chama a não nos conformarmos com as características da antiga serpente, que instiga reações impulsivas. Cristo nos ensina a ir contra este sistema. Quando reagirmos aos ataques e dardos do maligno, principalmente por meio de pessoas influenciadas por ele, estamos, na verdade, discutindo com o próprio maligno. Porque, por exemplo, se você está sendo confrontado, alguém está com desaforo contra você, você tem que ter esse discernimento. Por isso a importância de nós termos as práticas espirituais, para a gente ver que a pessoa está sendo influenciada pelo maligno. E nós temos que simplesmente ter o domínio próprio, orar em espírito, repreender ou simplesmente responder com a pergunta, mas não responder na mesma altura, porque é isso que o inimigo quer. Nós temos que responder em amor. E ao fazer isso, nos alinhamos a ele, nos alinhamos ao inimigo. E ele começa a manipular também as nossas ações. Nós começamos a ter as mesmas atitudes. Por isso, Jesus nos instrui, a ir na contramão do sistema. Quando alguém nos ferir em uma face, devemos oferecer-lhe a outra. Isso revela o que está dentro de nós. Então, às vezes, Deus ele vai permitir para saber o que está dentro de nós, para saber se vai sair ali Barrabás. E o que deve estar em nós é Cristo. E a natureza espiritual. Devemos trazer a paz, manifestar o reino dos céus na terra e não nos conformar com o reino natural que nos instiga a reagir, a responder o maligno. E isso é uma cilada. É uma cilada, porque aí a gente começa também a ter esse tipo de comportamento. Cristo trouxe um evangelho que nos chama a negar a nós mesmos, a renunciar à vontade da nossa carne, pegar a cruz e seguir Ele. Ele nos convida a sermos como Ele, servos, instrumentos usados, porque Cristo ele veio para servir. Ele veio ali para ser a maior influência, o maior instrumento para nós, para libertar outras vidas da escuridão. Devemos revelar a luz de Cristo, que há em nós, não agir como Barrabás, não deixar o Barrabás sair. Crucifique a sua carne na cruz, projete o espiritual. Desta forma, a sua identidade estará afirmada na rocha que é Cristo e você terá esse DNA espiritual. Você vai ter a mente de Cristo. E o próximo tópico de Mateus 5 é bem longo, né? Mateus 5, mas o que o Espírito Santo revelou para mim, eu fiquei maravilhada. Que é, ame os que o odeiam. Olha a chave que o Espírito Santo vai nos dar. A Escritura nos ensina a ser perfeito como nosso Pai é perfeito. Ou seja, devemos andar em santidade. E a santidade, como sempre estou dizendo, é um estilo de vida. É não querer ler, interpretar e reproduzir o natural. O mandamento de Deus Pai é o amor. Precisamos cobrir as pessoas com amor, como fez José. Mesmo quando estão errados ou não, ou estão nos perseguindo. Quando retribuímos com amor, estamos sendo Cristo na vida delas. Nós estamos sendo instrumento, nós estamos sendo sal da terra, luz do mundo. Isso porque muitas vezes a pessoa está sendo usada como instrumento do maligno. E quando discutimos, estamos na verdade discutindo com o Espírito que a influencia. Então que o Espírito Santo de Deus venha abrir os nossos olhos hoje. Mas ao reagirmos com amor, o inimigo de nossas almas, ele recua porque ele não gosta do amor. Ele é aversão ao amor, porque ele veio trazer a guerra, ele veio trazer o caos, ele veio trazer a destruição. As escamas caem dos olhos da pessoa e ela se constrange.
Igual os irmãos de José ficaram constrangidos com tanto amor que através de José foi derramado na vida deles. Deus trouxe livramento, Deus trouxe alimento, Deus trouxe teto para eles morar, Deus trouxe provisão. Muitas vezes chegando até a reconhecer a Cristo e a desejar ter a sua vida transformada. Então é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós espelhemos a Ele, para que as vidas sejam transformadas. Nós temos que crucificar nossa carne na cruz, ter domínio próprio, ter as práticas espirituais para que Ele venha nos blindar e nos fortalecer espiritualmente, para a gente vencer o mal. Então, não perca o sabor de Cristo que há dentro de você. Renove-se todos os dias. Procure ser como Cristo, refletindo sua natureza espiritual, praticando os frutos do Espírito, inclinando-se ao espiritual e não à carne. Reaja sempre com amor. Escolha sempre o amor, porque Cristo, ele foi o amor, ele respondia às pessoas com amor, até mesmo quem não merecia. Quando ele estava sendo crucificado lá na cruz, o que ele falou pro pai dele? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, porque eles estavam sendo instrumento do maligno. O Espírito Santo, ele quer que nós reagimos em amor, reage em amor, e você vai ser um instrumento de Deus nessa terra. Assim, você estará sendo como Deus Pai. Quando reagimos com amor, a luz de Cristo resplandece e o mal bate em retirada. Então, reage em amor dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu círculo de amizade, na igreja. Porque aí o mal vai bater em retirada. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração de vocês. Não esqueça, santidade, arrependimento, crer no sacrifício do madeiro. Agora eu vou estar orando por vocês, pra gente finalizar. Glória a Deus pela vida de vocês que se fizeram presente, que Jesus abençoe vocês poderosamente. Querido Deus e Pai, eu peço, Pai, que o Senhor venha cobrir a vida de cada um, que o Senhor venha firmar, Papai querido, a identidade de cada um na rocha que é Cristo, que eles não venham reagir à circunstância, mas que eles venham reagir em amor, Pai, em nome de Jesus. Revistam eles da armadura, que abra os olhos espirituais deles, Pai, para que eles venham ser sal da terra, luz do mundo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Derrama a unção, derrama o poder para eles resistirem ao mal, para eles, Papai querido, derramar o amor de Cristo, para ele ser Cristo na vida das pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, receba, Papai querido, toda a honra, toda a glória, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor cresça, Pai. Obrigado por me permitir ser usada nas tuas mãos, Pai. Toda a honra, toda a glória a Ti, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esses 3 dias de devocionais que o Senhor tem colocado no meu coração para fazer, Pai. Que vidas sejam tocadas, que vidas sejam libertas, que vidas, Papai querido, tenham a mente transformada em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigada. Amém.